Glória a Deus. Todos acharam então? Amém. Vamos ler. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. E eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos. E meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favoreça-me com a tua lei. Escolhi o caminho da felicidade e decidi seguir aos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Curva vossas cabeças. Soberano Deus e eterno Pai, Altíssimo, eu estou mais uma vez como ministrante do seu Evangelho, mais uma vez como ministrante da sua palavra. Pai, como foi entoado os louvores, ó Deus, assim como a corça anseia por algo, assim somos nós, ó Pai, procurando o ar, a sua palavra, a inspiração divina que veio totalmente de Ti. Altíssimo, mais uma vez estou na sua presença diante do teu povo, das tuas almas. Como o apóstolo Paulo diz, inspirado por Deus, o Senhor é o cabeça e nós somos o corpo, Pai. O Senhor é a supremacia de tudo, a quem não devemos reverência, a quem nós devemos temor, a quem nós devemos toda adoração, todo louvor, toda súplica, Pai. Pessoas aqui estão precisando ser curadas dentro da sua alma, porque tem feridas causadas pela humanidade, causadas por amigos, inimigos, ó Deus, causadas até mesmo por assim mesmos. Que o Senhor nessa noite venha, meu Pai, com essa mensagem maravilhosa, transformar os corações das suas almas, fazê-las com que elas possam ser melhores a cada dia, estarem preparadas para a sua vinda num corpo incorruptível e imortalizado, como está em 1 Tessalonicenses. Oh Deus, assim como usou vários apóstolos, assim como o Senhor usou vários profetas na sua terra, me usa, Pai, que da minha boca saiam palavras de sabedoria, palavras de edificação, que saiam palavras de cura, Pai, para as suas almas, ó Deus. Assim somos nós na tua presença. Aqui estão os pastores, os sacerdotes espirituais da sua casa, ó Deus. Aqui está o diaconato, meu Pai, te servindo, esperando, ó Pai, aquilo que o Senhor prometeu em 1 Timóteo, ó Pai, um lugar de honra, ó Pai, por te servir, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada obreiro presente, cada membro presente, ó Deus, e venha curar, ó Pai, quem está precisando, e venha fortalecer aquele que precisa se fortalecer. E assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Irmãos, como vocês podem ver, esse Salmos é o maior capítulo da Bíblia. Você pode estar se perguntando, Mateus, mas você selecionou uma pequena perícope por causa do tamanho do capítulo? Não, negativo. Quando eu fui receber o convite da pastora Feltrin, eu pedi para o Senhor me mostrar a palavra para o teu povo. E todos nós sabemos, aquele que ministra, aquele que prega, aquele que traz a mensagem, ele tem que receber primeiro para depois passar para a igreja. Então eu estudei, busquei, e algo me chamou a atenção nesse capítulo imenso, maior capítulo da Bíblia. E nesse capítulo, resumidamente, ele trata sobre a lei de Cristo, sobre nós servirmos a Deus e obedecer os seus mandamentos e obedecer a sua palavra. Você deve estar se perguntando, Mateus, aqui o tema é curando as feridas da alma. Sim, calma, vamos chegar lá. Vamos verso a verso estudar e você vai entender. Entenda que o Salmo 119 é o mais longo do capítulo da Bíblia, como eu falei, e manifesta uma profunda adoração e reverência e temor ao Deus Pai, a alma e o seu Criador. Nós temos a alma, certo, irmãos? Temos o corpo e temos uma alma. Quando nós morremos, nós prestaremos conta ao Senhor. Além disso, o Salmo 19 se destaca por ser uma acróstico, e em sua versão original, cujo tema destaca as 22 letras do alfabeto hebraico. Se vocês perceberem, aqui no início, aqui na televisão, ou no seu aplicativo, ou em algumas bíblias, aqui vai estar escrito como tema Aleph. Alguns vai estar Bet e outros vai estar Gimel.
E assim sucessivamente. Todos contendo esses 22 estrofes, cada um contendo 8 versos. E se nós se aprofundarmos nas Escrituras, nós iremos extrair, como Charles Spurgeon falou em seus livros, os tesouros de Davi. Para quem não gosta de ler, como Mateus não gostava de ler, odiava a palavra, filho de pastor, odiava a palavra, não gostava de ser repreendido, não gostava de ser corrigido, e não gostava que ninguém falasse da palavra para mim. Você que está nesse momento aqui, não tem o costume de ler, eu aconselho, né, pastor Feltrinho, a ler os Salmos. Dali você vai extrair os tesouros para a sua vida, o direcionamento, o entendimento para a sua alma. E como você pode ver, a leitura do Salmo ensina que o autor precisa repetir de muitas maneiras que amará e louvar o Senhor, não tendo convencer a divindade, sim convencer a si mesmo que a sua alma necessita de Deus. Você não precisa convencer a divindade, você tem que convencer a si mesmo que nós precisamos de Deus. Sem Deus nós não somos nada. É como o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quanto mais tento fazer o bem, mais o mal aparece para mim. É uma luta diária que nós cristãos enfrentamos. Assim como ele também disse em Gálatas capítulo 5, há uma luta diária entre a carne e os frutos do Espírito. Muitas das vezes, pastor, as igrejas ficam mistizando, né? É uma palavra de tudo é o diabo, tudo é o demônio, mas não prega a palavra que a nossa carne tem que buscar os frutos do Espírito todo dia. Assim como lá em Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 7, Deus falou para Caim: Caim, o pecado está à porta, domine o seu pecado. Mas Deus, por que você está falando isso? Mais uma vez, o tema é curando a ferida da alma. Mas o pecado que nos consome, se a gente não controlar, se a gente não dominar, nós seremos consumidos pelo pecado. E o salmista aqui no capítulo 119, no verso 25, que a gente começou a ler: a minha alma está apegada ao pó. Muitos comentaristas falam que Esdras ou Jeremias que escreveu esse salmo. Aqui eu vou colocar o salmista. O salmista diz: a minha alma está apegada ao pó. Quantas das vezes nós entramos dentro da igreja, estamos dentro da nossa casa, com a nossa alma batida, apegada ao pó, de tanto problema, de tanta preocupação, naufragando na fé. Até nós, crentes, cristãos que servimos a Deus, passamos por problemas. É como nós diz na igreja: temos que orar pelos nossos pastores, temos que orar pelos obreiros, pelo diaconato, porque sofremos uma perseguição, tanto espiritual e física, muito grande. E dependendo disso, a sua alma chegará ao pó. E aqui o salmista expressa: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a sua palavra. O vivificar é reanimar, é viver segundo a sua vontade. Vivifica-me, Senhor. Quantas das vezes nós estamos tristes, quantas das vezes nós estamos abatidos, precisando de Deus no momento mais difícil, você esquece de procurar ao Senhor e fala: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Como salmistas, aqui no capítulo 119, no verso 25, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A expressão para baixo, até o chão, arrasado, cansado, abatido, decepcionado, talvez por alguma frustração, traição, uma angústia tão profunda que faz levar a alma do salmista a profunda tristeza, ao ponto de clamar a Deus: vivifica-me, a minha alma, segundo a tua palavra. Algumas traduções está que o Senhor habite em mim a tua palavra. E quando ele fala bem alta voz: aviva-me, clamou o salmista, me dê vigor, Senhor, para prosseguir em frente, me dê energia, porque a minha alma está no pó, a minha alma não aguenta mais. Quantas das vezes clamamos da boca para fora: a minha vida está para baixo, a minha vida não tem mais valor algum, não sei mais o que fazer. Ao mesmo tempo que clamamos, esquecemos de pedir ao Pai Celestial, o seu Filho e o seu Espírito Santo, para nos vivificar, para nos fortalecer cada vez mais na fé.
Muitas das vezes, igreja, passei por essa situação. Os meus pastores estão aqui, os seus pastores estão aqui. Alguns amigos meus estão aqui como o Divan, como a sua esposa. Eles sabem, eu não era de cumprimentar ninguém na igreja. Eu odiava crente, eu não gostava de crente. A minha esposa me levava à força. Vamos ouvir a palavra de Deus. A minha alma estava no pó. Mas em vez de eu pedir, clamar ao Senhor, quem fazia isso era a minha esposa. E aqui vemos o salmista, talvez Esdras, talvez Jeremias. Alguns dizem que Davi também pode ser o autor. Mas eu quero que você foque nos versos. Observe só. Esquecemos também de praticar constantemente o devocional para com Deus. Mesmo angustiados, aflitos, com várias situações adversas da nossa vida, não nos atentamos e tememos ao Criador pela sua santidade, autoridade, supremacia e poder. Nós esquecemos que nós cremos em um Deus vivo, um Deus que não é de escultura de imagem, um Deus que habita, como ele disse para os seus apóstolos: eu irei para o Pai, deixarei o Consolador, ele estará entre vós e dentre vós. É o Espírito da verdade que o mundo não vê e não o conhece, mas vocês o conhecem. E nós, no momento da tristeza, no momento da angústia, com a alma no pó, abatido, com dor, às vezes desabafamos para as pessoas comuns de carne e osso. Esquecemos de entrar como Jesus Cristo nos ensinou. Abra a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e ore ao Senhor. Fale com Ele. Eu sou Deus que deu a humanidade ao seu Filho por todos vocês, para salvá-los da condenação. Morreu como um cordeiro imaculado, sem reclamar, sem se queixar. Morreu por mim e por você. E todos nós sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Glória a Deus. Observe só, no verso 26. No verso 26. O salmista diz assim: eu dispus os meus caminhos, ou algumas traduções, eu te farei as minhas atividades. Quantas das vezes você, antes de ter um projeto na sua vida, você esquece de colocar Deus no seu projeto de vida e falar: Senhor, esse é o meu projeto para esse ano, esses 12 clamores para um ano, 12 clamores para cada mês do ano é para Ti. Eu quero um emprego, eu quero uma esposa, eu quero um filho. Senhor, eu quero me planejar, eu quero fazer a Tua obra. Senhor, me ajuda a administrar as minhas atividades, guia-me nos meus passos, nos meus caminhos. Senhor, me dá um cargo ministerial. Senhor, me dá um dos 9 dons espirituais. E o salmista diz: eu dispus para quem? Para Deus. Eu dispus a Deus os meus caminhos. Como é que na tua alma você está expondo a Deus? Sua alma está ao pó? Você está pedindo para Deus vivificar, reavivar, reanimar, reviver a sua alma? Você está falando para Deus os seus projetos, ou está falando para os outros os seus projetos? Entenda que não é uma indireta, é uma direta para você entender que nós servimos a um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente e Onipresente. Glória a Deus. Dispus os meus caminhos e Tu me respondeste. Igreja, quando nós entramos no intelecto, pedindo para Deus: Senhor, me vivifica segundo a Sua palavra, não é segundo a minha vontade, segundo a minha palavra. Vivifica-me segundo a Sua palavra. Estou te expondo os meus caminhos, os meus projetos, e Deus vai te responder. Olha só, Mateus capítulo 7, verso 7. Jesus diz: peçam e serás dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Busquem, vocês vão encontrar o Senhor. Batam,
ele vai aparecer. E ela será aberta para você. Jesus abrirá a porta para você como abriu na minha vida. Assim como Paulo, Saulo de Tarso, até então não convertido, saiu as escamas dos seus olhos. Sairá também essa ferida da sua alma, como saiu da minha também. De sair as escamas, a cegueira, a falta de leitura da palavra, a falta de meditação, a falta de meditar com o Pai, buscar o Pai. E a sua alma será tratada aos poucos, com equilíbrio. O Senhor vai tratando conforme Ele quer. O salmista relatou todas as suas atitudes ao Senhor, levando ao mais profundo abismo e declínio da sua alma. Ele, o salmista, falou dos seus planos, expôs os meus caminhos. O seu clamor chegou ao mais alto do Santo dos Santos, aquele que está sentado no seu grande e altíssimo poderoso trono. E ele diz: e tu, Senhor, me respondeste. Olhe, dobre o seu joelho, igreja. Aprenda a dominar o seu pecado. Aprenda a dominar as tristezas da sua alma. E quem vai te ajudar é o Consolador, é Ele que te dará forças para você tratar essa ferida interior, para depois a exterior, se tiver exterior, ser tratada também. Muitas das vezes, pastor, eu tenho uma pressão de alguma parte de algumas pessoas novas convertidas e até alguns mais antigos, que não entendem a palavra de Deus. Eles pensam que o pastor é pastora por orar, é obrigado a orar. Não é assim que funciona, igreja. A fé, a palavra diz que a fé vem através de se ouvir a palavra entregue de Cristo. Você está ouvindo a palavra, a sua fé vai se fortalecendo a cada dia mais, e isso vai movendo dentro do seu coração. Não é o pregador, não é o seu pastor, não é o obreiro, não é o diabo que vai mover a sua alma. É você que tem que clamar ao Senhor e pedir: Senhor, vivifica-me a minha alma, cura-me essa ferida interior, ó Pai. Isso é real, igreja. Recentemente, a minha esposa está aqui, tem uma jovem na igreja que ela passava por problemas. Essa jovem chegou na igreja, pastora, um transtorno de demônios, possuída de demônios. Ela chegou até a mim e falou: Mateus, já fui em todos os lugares, já fui em tudo quanto é canto, já fui em centro de umbanda, já fui em centro de espírita, já fui em outras igrejas, e ninguém tinha esse demônio dentro de mim. E toda vez no culto ela se manifestava. Eu cheguei, orei, falei: Senhor, me dá sabedoria e entendimento para repreender esse demônio. O que é a raiz desse demônio? O que está plantado aqui? Deus deu sabedoria naquele momento e falou: pastor, entrega o seu óleo para ela. Entreguei e falou: você vai chegar no seu quarto, vai dobrar o seu joelho, e você, com o seu clamor interior, você vai clamar ao Senhor para pedir, para tirar dentro de você, porque você não aguenta mais. Você vai clamar: Senhor, tira de mim esse demônio, porque eu não aguento mais. O Senhor precisa ouvir o seu clamor. Irmãos, essa jovem hoje ela dança na presença de Deus. É uma vice-líder na presença de Deus. E nós damos aulas para ela particularmente. Eu dou aula particularmente para ela. Vivifica-me segundo a sua palavra. Expõe para Deus os seus caminhos, os seus projetos, e Ele te responderá. Veja só o seguinte: ensina-me os teus decretos. Ele continua: expus os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus decretos. Que decreto é esse que o salmista fala? Senhor, ensina-me os teus decretos. Se vocês forem em Êxodo capítulo 20, não precisa abrir, verso 1 ao 17, o decreto que está falando aqui é o mandamento, é a lei que o salmista está pedindo para Deus. Senhor, ensina-me os seus mandamentos, para que eu não fuja da sua lei, para que a minha alma não se perturbe por falta da desobediência. Qual é o primeiro decreto? Qual é o primeiro? Não tentarás outros deuses além de mim. Segundo, não farás para ti nenhum ídolo. Terceiro, não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-se do dia do sábado, teu quarto, honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Ensina-me os teus decretos.
sequência, não estou tirando o contexto. Jesus disse, primeiro decreto, ame o Senhor. Igreja, primeiro decreto no Novo Testamento, ame o Senhor. Jesus disse, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É o primeiro decreto, é isso que o salmista pediu e é isso que eu pedi para quando eu fui convertido. Senhor, eu quero amar a Ti em primeiro lugar. Senhor, eu quero me doar de todo o meu coração para Ti. Senhor, a minha alma está entregue a Ti. Senhor, me dê o entendimento, porque eu não quero naufragar na fé. Eu não quero estar preso a um abismo de uma doença, de uma ferida interior de dentro da minha alma. Quantos jovens estão morrendo nesse momento, se suicidando? Você sabe que no Japão, se o filho ele não consegue se firmar nos estudos, os pais rejeitam o filho de tal forma que ele tira a sua própria vida. Você viu isso na internet, Matheus? Não. Conversei com uma pessoa que morou lá durante anos. Jovens no Brasil, sabe aquele ditado? Mente vazia é oficina do diabo. A nossa mente tem que estar equilibrada. Como o apóstolo Paulo diz para os Tessalonicenses, para a igreja tessalônica: aquele que quer trabalhar comigo, coma. Por quê? Porque Paulo pregou o evangelho, eles pensavam que Cristo estaria voltando naquele momento. Eles relaxaram na fé. Não preciso trabalhar mais, Cristo vai voltar. Tenha um equilíbrio na sua casa, tenha um equilíbrio no seu trabalho, tenha equilíbrio na igreja. Nada pode ser um fardo para não afetar o seu psicológico, para não danificar e ferir a sua alma. Glória a Deus. Para aqueles que estão fora da igreja, que vêm com a alma batida, ame eles, trate-o bem, cumprimente-os. São almas feridas. Lembre-se que um dia você precisou ser tratado. E é isso que o salmista diz: ensina-me os teus decretos ou preceitos, ensina-me os teus mandamentos. Aí o Senhor falou: de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento, do seu conhecimento. Aí ele fala: este é o grande primeiro mandamento, ou seja, o primeiro decreto. Mateus, qual é o segundo do Novo Testamento? O segundo e o segundo semelhante a este: ame o Senhor, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende de toda a lei e dos profetas. Para você amar ao próximo, você tem que se amar a si mesmo. Você tem que estar limpo, você tem que estar curado. Quando você está curado da sua ferida interior, você tem felicidade, você tem amor, você tem esperança em Cristo. E esse amor, essa esperança e essa felicidade vai transmitir para aquelas pessoas, como o seu irmão que está do seu lado, talvez dando um sorriso, mas abatido por dentro. A sua atitude, as suas falas, né, serão como um calmante para essa pessoa. Jesus disse: ser sal e luz para esse mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que clareia o meu caminho. Seja luz para as pessoas, dê sabor para as pessoas. Seja um cristão fervoroso, equilibrado, fiel às escrituras sagradas. As igrejas hoje, pastora, graças a Deus, onde eu estou, quando a minha pastora me chamou para pregar: Mateus, vai ser assim, assim. Pastora, o que a senhora quer da sua Bíblia? Eu quero que você pregue a palavra. Amém. Mas nem todas as igrejas são assim. Eu percebo que aqui há louvores que são entoados a Deus. Aqui há pregadores, há pastores fiéis ao nosso Deus. Aqui há verdadeiramente a palavra. Desde o momento que eu pisei lá fora para a porta, eu já senti a presença de Deus, igreja. Por que isso? Como o apóstolo Paulo diz, o Espírito avisou ele quando ele chegou em Atenas: Paulo, olha, aqui a decadência, o pecado, a imoralidade é muito grande. Ele foi avisado pelo Espírito. Assim, meu irmão, quando a sua alma está curada, você será revestido pelo sangue do Cordeiro. Você será uma pessoa feliz. Meus amados irmãos e minhas irmãs, a sua alma precisa do Criador. Sem Ele nós naufragaremos na fé. A sua alma perecerá, a sua alma se ferirá, morrerá. Para amarmos como a nós mesmos, precisamos estar limpos por dentro, para amarmos as outras pessoas e ajudá-las a curá-las também.
vidas. Jesus disse que em meu nome fará maravilhas, mais do que eu. Creia, meu irmão e minha irmã. Estude as Escrituras. Ouve a voz dos seus pastores, os conselhos dos seus pastores. Ouve os conselhos dos obreiros. Sejam fiéis a Deus. Não deixe que o mundo, qualquer falácia, palavras falaciosas, como o apóstolo Paulo diz, deixe de entrar no seu ouvido e deixe de entrar dentro da sua alma, ao ponto de você não acreditar mais em Deus. E é por isso que no verso 27, ele diz: faz-me compreender o caminho dos teus preceitos. Faz-me entender. Está clamando aqui o salmista: Senhor, faz eu entender os seus conselhos, os seus mandamentos. Habite isso dentro da minha alma. Veja só: e meditarei nas tuas maravilhas. E meditarei nas tuas maravilhas. Faz-me entender os seus mandamentos. E meditarei nas tuas maravilhas. Como que nós conhecemos a maravilha de Cristo? Já parou para pensar, igreja? Pensa aí, como é que você imagina as maravilhas de Cristo? Quando ele fala da maravilha, igreja, eu lembro de uma passagem. Deixei anotado aqui, Lucas, capítulo 5, verso 12 ao 13. Jesus disse assim: olha o que estava acontecendo. E aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. A sua alma estava ao pó. E pediu: Senhor, se quiser, pode purificar. E Jesus estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Igreja, o homem estava coberto de lepra. A sua alma, além do seu corpo estar exposto às doenças, a sua alma estava totalmente abatida, triste. Ele estava se sentindo humilhado perante a sociedade, excluído pelas pessoas. Mas quando o Senhor estendeu a sua poderosa e forte mão, ele pediu: se possível, cura-me. Algumas traduções: cura-me, eu quero ficar limpo. E o Senhor: quero sim, fique limpo. No verso 28, diz assim: a minha alma se consome de tristeza. Observem o texto que eu acabei de falar para vocês depois. Talvez você veja aqui com a sua alma totalmente coberta de tristeza, de rancor de alguém. Eu sou prova viva disso. Eu tinha ódio do meu pai. Meu pai, ele é um sacerdote, um pastor. E por conta de alguns erros, isso foi criando um rancor dentro de mim tão grande, ao ponto de eu ficar anos sem falar com ele. Depositei, jovem, eu tenho apenas 26 anos. Obrigado, irmão. Depositei toda a minha confiança no meu pai. Meu pai, protestante, ele fraquejou no Evangelho. E por se dedicar muito à obra, muito, aquilo me matou por dentro, ao ponto de odiar meu pai, ao ponto de desejar a morte do meu pai. E esse ódio transferido para a minha família, esse ódio transferido para os meus filhos, a quem eu tinha muito trauma, muito rancor da minha família. Era um rancor muito grande, igreja, ao ponto de o irmão, o diácono, chegar para mim e falar assim: Mateus, passa, e eu passar direto por ele. Ao ponto de meu coração estar dilacerado, quebrado ao pó. Igreja, ao ponto de desejar morte. A minha esposa olhava para mim e falava só assim: misericórdia, misericórdia, anos e anos, misericórdia. Senhor, o que está acontecendo? Ao ponto de ela fazer um propósito na minha vida, ao ponto de ela se dobrar piedosamente, dobrar os seus joelhos e clamar: Senhor, vivifica-me o meu marido, reaviva aquela alma,
porque eu sei que um dia ele vai ser um grande pregador, um grande evangelista na sua obra. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você tem algum trauma, leia a palavra, leve essa palavra para dentro da sua alma, peça para o Senhor vivificar você. Fortalece-me segundo a sua palavra. Deixa eu até anotar aqui. Aí ele diz, o salmista: afasta de mim o caminho da falsidade. Perceba o contexto. Estamos falando da espiritualidade. O salmista está falando da sua alma. Está falando com um mediador, um intermediador que é Cristo, é Deus. Aí você deve estar se pensando: Mateus, que falsidade é essa que ele está falando? É de pessoas? Irmãos, a falsidade que ele está falando aqui é a espiritual. Primeiro contexto, espiritual. O que é essa falsidade, Mateus? Religião do islamismo, do hinduísmo, do ateísmo, do agnóstico, do budismo, do espiritismo. O Senhor não está nessas coisas. Essas coisas não curará você, meu irmão e minha irmã. Não curará você. Quem cura é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É a quem você tem que procurar. E olha só, na sua palavra diz que João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, o Criador dos céus e da terra, senão por Cristo, senão por seu Evangelho genuíno. Ninguém vai a Deus sem o Evangelho do seu Filho. Não são outras religiões que vão te salvar. A religião é Cristo, são as boas novas. Ide, pregai o Evangelho de Cristo. Busque a Deus em primeiro lugar. Ame-o, confie nele e ele tudo fará por você. Não temas, ele é contigo. E tem uma frase que eu amo, essa frase: o Espírito Santo, irmã, ele não está atrás de curandeiros, ele está atrás de pessoas obedientes à sua palavra. Não deposite a sua esperança em homens. Maldito é o homem que confia no homem. Abençoado é aquele que teme a Deus e confia no Senhor, assim como o monte de Sião, que não se abalará. Creia, meu irmão e minha irmã. Creia. Afasta de mim o caminho da falsidade. Escolha andar no caminho da fidelidade, que é o próximo, é o 30. E favoreça-me com a tua lei, ou seja, os seus mandamentos. Escolhi o caminho da fidelidade. Por isso que ele fala do espiritual. Não confie em outras religiões. Então vocês pensam que aqui, nessa data, nesse século, não tinha outras religiões. E o salmista fala: favoreça-me com a tua lei. Ele repete. Alguns são decretos, mandamentos e preceitos. É a mesma coisa. Fortalece-me, vivifica-me. Escolhi o caminho da fidelidade. Por que, Mateus? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel é Deus, que deu seu Filho por nos amar. Jesus te ama, meu irmão e minha irmã. Não sinta-se sozinho. Quando você estiver abatido, chorando, quando sua mãe te rejeitar, quando seu pai te rejeitar, ou até mesmo seus filhos te rejeitarem, não se esqueça que o Senhor estará contigo. Não se esqueça que o seu Consolador estará ao seu lado, te consolando. O Paracletos do grego, te consolando, sendo seu advogado, o intermediador, estará ali, curando as feridas da sua alma. E mais, no mesmo Salmo 119, no verso 50, diz assim: o que me consola da minha angústia é isto. O salmista diz que a tua palavra me vivifica, me faz viver, me faz ter amor. O que me faz tirar essa angústia é só Deus, meu amigo e minha amiga, meu amado irmão. Eu sou um servo de Deus, um intermediador, um mensageiro para com a tua alma, para com a tua igreja. É somente a palavra de Deus que pode curar a sua vida. Não pode
mesmo salmo, no 119, sem sair do contexto, verso 105. Lâmpada para os meus pés, eu falei recentemente, é a tua palavra, é a lâmpada. Quando vamos colocar a lâmpada na sua casa, você estende a mão, você tem paciência de girar, até o ponto do quê? De ela acender. Tenha isso. Dobra o teu joelho, estenda a mão para o Pai. Tenha esperança, tenha fé, tenha paciência, que o Senhor guiará, acenderá a lâmpada para a sua alma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ei, meu irmão, lâmpada para os meus pés. Por que os pés vêm do alto? O Pai está no alto, Ele que mandará a luz para você, vai dar os seus passos, não deixará você tropeçar. É como o salmista diz: porque está batida a minha alma, espere em Deus, Ele tudo fará por você. Minha irmã e meu irmão, creia no Senhor Todo-Poderoso. Eu sei que você sairá daqui hoje lendo mais as Escrituras, obedecendo mais os seus sacerdotes espirituais, que são os seus pastores, pedindo mais conselhos, mas o principal, aprender a orar, a jejuar e entender que Deus está acima de tudo e acima de todos. Amém? Afasta de mim o caminho da falsidade e favoreça-me com a tua lei. Decida você também andar no caminho no juízo de Deus, pois a sua alma está forte e fortificada no caminho do juízo de Deus e não nos outros deuses. Sejam igreja, fiéis à palavra de Deus. Sejam fiéis. Sejam não religiosos. Não sejam religiosos brutos, sem Cristo. Morra como Paulo morreu. Morro para mim mesmo, para que Cristo habite em mim. Cristo habitando em você, na sua alma. Clarear o caminho para outras pessoas. Esse é o nosso propósito, pastor. Ganhar almas para o reino. Ganhar almas para o reino de Cristo, igreja. E olha só. 31. Aos teus mandamentos, os teus testemunhos me apego. O salmista fala para Deus: aos teus testemunhos, ó Altíssimo, eu me apego. Eu, Mateus, falo hoje: aos teus testemunhos, ó Deus, eu me apego no seu Filho, que veio como um cordeiro imaculado, morreu por todos nós, derramou seu sangue na cruz do Calvário, derramou toda a graça para todos, a cobertura para todos, como está em Tito. A graça é sensata, justa e piedosa, é um favor imerecido da parte de Deus. Mas nós, irmãos, merecemos, porque Deus nos ama. Deus te ama. Deus ama a sua alma. Porque está batida a minha alma. Espere em Deus. Seja paciente. Eu amo as cartas paulinas. Paulo fala, ele prega sobre a lei, tanto para os judeus e os gentios. Ele fala sobre o quê? A fé. Nós somos justificados pela fé, salvos pela graça. Ele fala do quê? Do amor e da esperança. Lei, fé, amor e esperança. Busque isso. Busque para isso, para a sua alma. Você será feliz dentro do seu relacionamento. A sua vida íntima, homem, será com vigor. Eu te garanto isso, hein? Será bom. Relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, sua vida íntima ali com sua esposa. Sua alma terá uma liberdade, uma paz que concede todo o entendimento, que te faz ter mais amor a Deus. Senhor, vivifica-me para eu não cair de novo, como o salmista pediu. Vivifica-me, Deus, porque essa sensação de paz que concede todo o entendimento, eu quero continuar tendo até a sua consumação, até o Senhor voltar. Porque aí no paraíso, meu irmão, aí no paraíso está escrito assim, Apocalipse 21:4: e lhe julgará todos os olhos de toda lágrima, já não existirá
prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas, igreja. Aí as igrejas não pregam a pastora mais, porque virou um misticismo. Não, isso é coisa de maluco, lunático. João fala da Nova Jerusalém que nos espera, igreja. Revelação divina. Paulo ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito ouvir. Creio eu que Cristo naquele momento pegou ele. Paulo, olha o que te espera. Olha o que te espera, Paulo, e para aqueles que te seguem, por causa do meu nome, tu sofrerás perseguições. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Seja fiel, um cristão fiel a Deus. E você, minha irmã, não será envergonhado. Aonde você passar, a planta dos teus pés, você será um Cristo habitado. E as pessoas verão Cristo em você. E vão te perguntar, como pergunta a mim: quem é o seu Deus? Ateu, espírita, controvertista, islâmico, vai perguntar como já me perguntou: Mateus, que felicidade é essa que você está? Por que você é assim? Por que você hoje é brincalhão? Porque eu sigo um Deus Todo-Poderoso. Mateus, mas quem é esse Deus? Olha, Mateus, tá? O Deus, como é que é meu Deus? Nós da máquina mexendo com o robô. No TP chama o controle. Sou técnico de manutenção. Nós estamos lá mexendo. Ele falou: Mateus, lá na empresa, só um minuto para você rapidinho. Lá na empresa tem um DDS, que é Diálogo de Área de Segurança. O gerente dá 10 anos a palavra. E nós lemos a palavra, um verso explica por 5 a 10 minutos. E quando eu expliquei um verso, não me lembro agora, depois que eu fui na máquina, depois de muitas horas, ele me perguntou: Mateus, quem é o seu Deus? Eu quero conhecer o seu Deus. Falar: meu Deus é isso aqui, ó. Tá vendo? Na hora, irmãos, na hora. Esse TP, tá vendo esse TP? Tô. Aqui, para essa máquina rodar, você precisa de quê? De conhecimento, correto? Então, quem passa a instrução sou eu. Eu sou a instrução. Aqui estão os comandos, os códigos. Aqui é a palavra. Aqui é o instrutor. E o projetista que desenvolveu essa máquina é o Criador. Glória a Deus. Esse é o meu Deus, igreja. Esse é o nosso Deus. Toda a sua enfermidade, deposite aos pés do Senhor. E Ele te responderá, te ouvirá, te responderá. Não seja envergonhado, verso 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Senhor, eu vou percorrer. Amará o Senhor incondicionalmente, de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu amarei ao próximo como eu amo a mim mesmo. Eu percorrerei esse caminho do seu evangelho. Veja o próximo. Quando me deres mais entendimento. O que acabamos de ler? Que Jesus falou no primeiro? Amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí é o que o salmista fala. Quando me deres mais entendimento. O conhecimento de Deus é infinito, é abundante. Ei, meu irmão, a palavra é o alimento que entra no seu subconsciente e cura a sua alma, que cura a sua lepra, que cura o seu câncer, que cura a sua próstata, que cura a sua depressão. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Pegou o caminho de Cristo Jesus, tome o remédio que é a palavra de Deus. Você irá para o Pai por Jesus Cristo. Ore, jejue, persevere e terás cada dia mais e mais entendimento, como o salmista 119, curando as feridas da alma. Glória a Deus. Se coloque de pé, igreja. Pastora, não orei orar, mas eu quero fazer uma oração, se a senhora me permite, tá bom? Pastor Daniel, se a senhora me permite, pastor, eu vou fazer uma oração, tá? Eu não posso ser negligente com a palavra de Deus,
poderia vir com vários outros exemplos, pastor, mas esse foi o que Cristo colocou em meu coração. Foi o que o Espírito me deu um entendimento, me deu uma paz. E essa paz foi a confirmação que essa era a mensagem para entregar para a igreja. Amém. Muitos virariam em outras igrejas rodopiando, curando, mas é como o salmista falou: vivifica-me, ó Deus, conforme a tua palavra. Ela, meu irmão, vai salvar você e vai curar você. Feche seus olhos, por favor. Não a mim, mas ao Senhor nesse momento. Quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração por você. Você que está com enfermidade agora, se concentra em Deus agora, num ministrante que já foi. É você e Deus aí onde você está. Feche seus olhos. Quero orar por você. Senhor, Pai, entreguei a Ti todo o meu melhor, de todo o meu coração, de todo o seu louvor. Pai, me entreguei tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que o Senhor me passasse. Pai, entreguei tudo aquilo para a tua igreja, a noiva. Entreguei tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor pediu. Senhor, que o Senhor visite cada alma nesse momento, Pai, que está suplicando com gemidos inexprimíveis. Meu Pai, essa alma que está nesse momento aí no seu